Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola com Raí Luiz. Tem muito assunto pra gente falar aí: CSA, CRB, Série A, Série B, Nordeste, Brasil e mundo afora. Beleza? Lembrando, galera, se quiser dar uma moral aí, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram é pod.papo de bola e no YouTube Papo de Bola. Mais uma vez aqui, meu fiel companheiro aí, Luiz, muito bem-vindo. É isso aí, É isso aí, Raí. Estamos aqui, vamos trazer as notícias do que o povo gosta, na verdade, do futebol alagoano, pelo Nordeste, pelo Brasil, pelo mundo. Estamos aqui para tocar mais essa jornada, mais esse dia. Valeu. E o final de semana aí que foi bom para os nossos representantes aí. Vitória do lado azul, vitória do lado vermelho também. Eu queria começar falando do Clube de Regatas Brasil, que venceu a Chapecoense aí por 1-0. Jogo bastante movimentado aí, muitos erros técnicos do individuais do time aí, mas deu Galo. 1-0 CRB na Chapecoense. Fez a parte dele, né? Fez a parte que teria que fazer. Aquilo que a gente comentávamos no programa passado, não é um jogo fácil para o CRB, mas conseguisse fazer um gol, baixar a linha, né? Jogar um pouco reativo e conseguir a vitória. Foi o que realmente aconteceu. CRB não foi uma apresentação brilhante, não foi um futebol brilhante, mas é aquilo que a torcida quer. Os 3 Muito pontos, longe né? disso, né? É aquilo que a torcida quer. E a gente sabe, Raí, que o campeonato de pontos corridos é da seguinte forma: se você vencer em casa e empatar fora, provavelmente é 98% de chance de subir. É verdade. Subir, certo? Aí, portanto, o CRB fez a parte dele, venceu por 1-0, conseguiu fazer seu gol, jogou reativo. Porém, o público do CRB ainda decepciona, né? 4.904 Acanhada. pessoas, né? 4.904 pessoas. É uma estreia de campeonato onde o clube precisa do apoio da sua torcida. Mas como venceu, né? Venceu em casa, venceu bem, apesar de 1-0. Vai esperar agora o próximo jogo, né? E é aquilo que a gente acaba de falar. Em casa vencendo, fora empatando. Aí provavelmente no próximo traga um público maior. É isso aí, o CRB com muita deficiência técnica aí, num jogo onde o CRB poderia ter goleado a Chapecoense, como também poderia sair goleado. Matheus Albino volta a fazer uma apresentação bem bacana aí, fazendo alguns milagres, salvando o CRB. Caliel e Meritão, eu achei que foi os nomes aí da partida. Jogador até cansar, foi quem fez a consistência do meio de campo. CRB com muita deficiência técnica, né? O William Bahia deixou a desejar demais na lateral esquerda. Ali ficou uma avenida, no pouquinho que eu pude entender da colocação do Eduardo Barroco. E o Daniel Lima, que entrou para substituir aí o Anselmo Ramon, não fez uma boa partida. Eu acredito que não vá suprir a necessidade do ataque do CRB. CRB vai ter que ir ao mercado. Precisa demais, urgentemente, de um centroavante. O setor de mapeamento do CRB com certeza tá observando já o mercado. Mercado para trazer um jogador à altura, ou talvez até mais do que o Anselmo Ramon. A falta do Anselmo Ramon já deu para perceber a dificuldade que o CRB teve de chegar ao ataque. Mas para a estreia do Eduardo Barroco foi uma estreia boa. Ele conseguiu a vitória, né? Já dá um alívio para o clube trabalhar melhor, né? Dentro dos 3 pontos. Aquilo que foi proposto para o jogo, o CRB conseguiu. Apesar de toda dificuldade, mas conseguiu fazer. Não teve seus destaques, nenhum jogador se destacou bem, mas coletivamente o time rendeu. E o próximo confronto do Galo Praiano é contra o Atlético. Dia 13, domingão, na próxima final de semana, às 4 horas da tarde. Será que dá pro Galo? Após a gente ver
essa exibição do CRB com várias pendências aí na formação. O que é que você acha desse jogo aí? Será que a gente dá para trazer mais uma vitória aqui para Alagoas? É o estreante da Série B, né? O Atlético. Aí o CRB vai para lá. Não é uma parada fácil não para o CRB, mas conseguindo trazer pelo menos um pontinho de lá já é muito bom para permanecer na parte de cima da tabela do campeonato. E porventura venha a ganhar de novo, né? Mais uma partida, digamos assim, que aquele golzinho maroto, baixou as linhas, joga reativo, conseguindo a vitória, aí o CRB desbanca mesmo lá para cima da tabela, viu? É o que a torcida espera, é o que a torcida do CRB espera nesse próximo jogo, caso ele consiga lá uma vitória em cima do Atlético, aí pode ter certeza que o Trapichão começa a lotar com a massa regatiana. E é isso aí, galera. Próximo domingo, CRB e Atlético. Atlético e CRB, na verdade. Boa sorte aí pro Clube de Regatas Brasil e eu sou mais Alagoas. É isso aí, boa sorte ao CRB, boa sorte ao Clube de Regatas Brasil e que traga mais esses pontos aqui para Alagoas, né? E agora falando de Centro Esportivo Alagoano, o CSA que por 2 anos consecutivos vem precisando da seletiva aí para poder participar da Copa do Brasil. Inclusive, ganhou ontem, tá classificado, tem azulão ano que vem na Copa do Brasil. O último título do CSA foi em 2021, cara. E lá para cá são 4 anos seguidos. CRB e Asa na final. O azulão que se classifica aí, porém, né, meio abalado diante da sua torcida, muita crítica. E a gente trouxe aí um cortezinho da presidente Miriam Monte. Vou colocar na tela aí. Vamos ouvir. A presidente Miriam Monte, a dizer desse resultado. Quanta emoção, hein? Como é que foi ali torcendo, presidente? Olha, esse jogo realmente foram fortes emoções, né? Muito disputado. A gente sabia que o CSE vinha fazer o jogo da vida também. Era um jogo importantíssimo para as duas equipes. Mas a gente veio realmente sabendo o peso da camisa do CSA. Ontem eu vim para a concentração desde ontem. Estou aqui com o grupo. Então, foi firmado, de fato, um compromisso de postura aguerrida do começo ao fim. E a gente viu isso em campo, né? E agora vira uma página importante. Por quê? Porque nós conseguimos cumprir as principais metas até aqui. A primeira meta era conseguir avançar, né, e chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Estamos muito bem posicionados. No momento estamos na vice-liderança, com possibilidade realmente de classificar para a próxima fase. Na Copa do Brasil, nós já estamos na terceira fase, então isso é um resultado importantíssimo para a vida financeira, inclusive, do clube, né? Então, essa era uma outra meta, chegar até a terceira fase, evidentemente, se a gente conseguir avançar mais, o que vier a mais vem muito bem recebido. E a outra meta era garantir calendário para o ano que vem. Então, o calendário a gente garante com esse jogo hoje, né? Então, 2026, nós temos a Copa do Brasil, que é uma competição importantíssima por tudo, pela visibilidade, pelo ranking, pelos recursos que entram no clube a partir de uma Copa do Brasil, e a gente sabe a importância disso. Sabemos que a nossa equipe ficou muito sentida também, porque tínhamos um time realmente competitivo para chegarmos na final do Alagoano, isso não aconteceu. Na Copa Alagoas, a gente teve realmente o deslize, mas eu atribuo também esse deslize a uma carga intensa de jogos. CSA hoje, talvez no planeta, seja a equipe com mais jogos disputados até aqui. Então, isso tudo gera uma sobrecarga geral no elenco, na diretoria, no staff. Essa semana foi uma semana muito tensa e, nesse momento, eu gostaria de registrar que o torcedor ele é importantíssimo nesse processo. A gente precisa estar junto. Estamos a uma semana de começar a Série C. Precisamos da energia do torcedor. Precisamos que o torcedor faça o sócio, compareça ao estádio, porque o clube segue precisando de recursos, precisando de apoio. A gente sabe que quando a torcida está junto, o nosso time
ele consegue fazer boas partidas, então a gente precisa do torcedor. Mas também eu queria fazer um registro aqui que a postura, principalmente dos dirigentes, membros do Conselho Deliberativo, precisam ser condutas realmente que gerem tranquilidade e harmonia, sensatas, tá? E que exista um nível ético, uma postura que respeite o decoro necessário, para que a gente possa realmente ter um ambiente saudável e equilibrado. Por que esse desabafo, presidente? Recebi muitos áudios bastante ofensivos, áudios que geram um desequilíbrio interno, e isso a gente precisa corrigir essa rota. O CSA, ele tem um lema, é união e força. Essa diretoria inteira é formada por pessoas abnegadas. Se o CSA hoje está funcionando, ele funciona porque nós temos grandes azulinos que realmente abraçaram parcelas do clube e estão tocando essas parcelas. Então, quero aqui fazer um agradecimento a todos os diretores. Marcelo Brabo no jurídico, Rodas, nosso vice-presidente, Ender no administrativo, Elcio, superintendente administrativo, Dijaí nos negócios, marketing, Max Mendes, Vitor Castro na diretoria social, Luciano Lessa na nossa diretoria de futebol, temos Beto Barreiros nos serviços como um todo do clube, o Melo no setor de inteligência e segurança do clube. Nós temos aqui o Gustavo e o Fábio, ambos no patrimônio e nas obras. Enfim, espero não ter aqui falhado com ninguém, mas são todos realmente que estão ali, dedicando seus dias, suas horas, sua energia. Lírio, né, nosso coordenador de futebol, e aqui fazer um agradecimento ao nosso diretor executivo, Jadson Oliveira, que está no dia a dia do clube, aguentando toda a pressão, toda a carga, que tem conduzido, que além de ter um grande olhar para o futebol, é alguém que realmente está no dia a dia suportando toda a pressão. Então, a todas essas pessoas, meus sinceros agradecimentos, e que a gente possa realmente ter uma postura agora que edifique o Centro Esportivo Alagoano. A gente vai entrar agora numa Série C, e nós somos, sim, um time competitivo, e nós vamos, sim, buscar o acesso. Vamos ter partidas difíceis, vamos ter percalços no caminho, vamos ter lutas constantes, mas estamos focados realmente em buscar o melhor para o clube. Então, o torcedor precisa estar junto. Nos próximos dias, nós estaremos reunindo a contabilidade, está conseguindo fechar já o período do ano. Vamos trazer todas as informações para o torcedor, para o sócio. E é isso, a gente precisa caminhar cada vez mais com transparência, com união, com força, e tendo a consciência de que isso é um processo de reestruturação. E isso leva tempo. Então é isso, agradeço o espaço e a oportunidade de fazer essa manifestação. Muito obrigado, presidente Miriam Monte, levando o papo com os craques. E é isso aí, a presidente Miriam Monte meio que faz um desabafo, né, pedindo mais união entre os diretores, e o CSA meio que abalado, mas no final tudo certo. Azulão 1-0, classificado para a Copa do Brasil 2026. Ô Raí, o jogo do CSA ontem, o CSA se apresentou totalmente diferente daquilo que ele tinha feito no jogo passado, na quarta-feira aqui no Rei Pelé. Foi aquilo que a gente comentávamos aqui sobre a postura do CSA em campo. E foi para a Palmeiras dos Índios, venceu bem, apesar de 1-0 só, mas o CSA teve a chance de matar o jogo no final. E a pressão do CSE não veio surtir muito efeito, não. Eu achei o CSA bem mais inteiro em campo, bem mais inteiro. Um psicológico bem mais fluente. No final do jogo, a presidente Miriam Monte fez o desabafo dela e eu gostei de ver e ouvir ela falando,
Porque no futebol brasileiro nós temos aqui duas grandes gestoras de futebol. Uma é a presidente do Palmeiras e outra é a presidente do CSA aqui em Maceió. Aí veja só, dentro do CSA existe uma questão política, isso de tempo, né? O time, quando não rende, claro que tem que existir as críticas. Agora existe vídeo, pelo menos é o que ela fala na entrevista, vídeo de Áudios também. né, áudio de pessoa menosprezando o trabalho dela. Ela é uma mulher competente, uma pessoa que pegou o CSA na situação que o CSA estava, era muito complicado. Ela não desfez do CSA. Na saída do Rafael Tenório, ela tomou a frente do CSA, procurou unir a diretoria. Tanto é que a diretoria dela, ela ontem pede até desculpa caso não tenha vindo a falar do nome De alguém. de alguns deles, né? De alguém. Mas cada setor tem a sua competência, tem o seu trabalho. Estava existindo essa dificuldade, mas foi pedido postura dos jogadores em campo, atitude dos jogadores em campo. A atitude ontem veio. O CSA, ele hoje está classificado, provavelmente na Copa do Nordeste, apesar que ainda resta um jogo contra o Vila Nova, mas o CSA provavelmente está dentro desta classificação. O CSA espera essa semana o sorteio da Copa do Brasil, na quarta-feira. O CSA também estreia na Série C no próximo final de semana. O CSA estreia, quer dizer, o calendário do CSA ele está completo. Está completo. E ela faz esse desabafo pedindo essa união. É preciso ter calma, gente. Mídias sociais, redes sociais, não é terra vazada, terra sem lei. Existe uma lei para tudo, né? E se ela pegar uma ofensa dessa e, por exemplo, entra na esfera civil, né, por justiça, vira uma confusão maior. Ela é uma pessoa que está sabendo delegar bem o serviço dela. Quando recebeu esses áudios, veja só que ela ontem fez um desabafo, ela não procurou bater de frente com ninguém, mas ela procura fazer o desabafo dela, pedindo que o pessoal respeite ela como ser humano, né, como gestora de trabalho e como mulher, né, que a mulher vem ganhando seu espaço dentro da sociedade cada vez mais por esses tipos de atitudes de pessoa. Pessoas sensatas. Eu achei a entrevista dela muito sensata, muito boa. Parabenizo a presidente do CSA, Miriam Monte, por sua atitude. Não confrontar de frente ninguém, mas na hora que tiver que unir, ela soube administrar essa situação. Não é situação fácil, não. É complicado. O programa aqui, por um exemplo, nós estamos passivos a receber crítica, não é obrigado ninguém também concordar com aquilo que a gente pensamos, né? Mas também podemos receber nossos elogios. E o elogio, hoje que eu tenho a presidente do CSA, é que ela soube administrar de uma maneira muito, muito tranquila, para não deixar a coisa espalhar mais. O CSA está aí beirando o campeonato da brasileiro da Série C, estreia nesse final de semana. Acredito que a Nação Azulina vai invadir o Trapichão, domingo vai invadir o Rei Pelé no próximo final de semana, apoiando o CSA. É isso que nós temos que fazer. Tanto a torcida do CSA, como a torcida do CRB e a torcida dos nossos clubes alagoanos, dá esse apoio aos presidentes. Os presidentes de clube precisam se espelhar na Miriam Monte, no jeito que ela administrou essa situação. Né? Presidente do CRB, Mário Marroquim, presidente do ASA, do Penedense, que estão agora dentro do campeonato, é preciso saber administrar quando acontece essas situações dentro do clube. E a presidente Miriam Monte, ela está de parabéns por sua atitude, pela sua maneira de conduzir essa situação à frente do CSA. E é isso aí, galera. Lembrando mais uma vez, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é pod.papo de bola. Beleza? Exclusivamente no Instagram. Se for aqui no YouTube, Papo de Bola com Raí. Beleza? E falando ainda de Centro Esportivo Alagoano, Enzo e Camacho, que foram aí os destaques da partida, atuaram muito bem, Luiz. Jogaram bem no setor de meio de campo do CSA, administraram bem o jogo.
se esforçaram muito, muito mesmo. E eu achei interessante que na ausência do menino que não pôde jogar, esqueci o nome dele agora, rapaz, do meio de campo do CSA, o Brian, né? Brian. E o Enzo destacou-se ontem de uma medida na hora que o CSA precisou, na hora que o clube precisou, tanto do Enzo como do Camacho, eles se destacaram numa medida grande, tomaram conta do jogo, se esforçaram bastante, deram sangue, como diz o ditado, deram sangue por essa classificação do CSA para o Copa do Brasil do próximo ano. Também, Raí, eu gostaria de frisar que o CSE, apesar de não ter conseguido essa vaga, mas o CSE também está de parabéns. Eles conseguiram a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D do próximo ano. Começa a fazer calendário, né? Começa a fazer calendário para o próximo ano. Aí vem o Campeonato Alagoano do próximo ano, vem o Campeonato Brasileiro da Série D. Aí o CSE já começa a mapear lá na frente aquilo que ele pode conseguir para formar um bom time para o próximo ano. Eu acredito que o Alex Muricy deve arrumar alguma vaga aí em algum time da Série C. Jogou bem também, joga bem, apesar de não ter conseguido seu objetivo ontem, mas é um jogador do CSE, tanto ele como o Galeguinho se destacam bem. E então no CSA, esses dois meninos que a gente falaram, foi o comprometimento maior. Segundo a presidente, em sua entrevista mesmo, foi pedido, antes do jogo, uma postura melhor do CSA. E isso aconteceu ontem. A Nação Azulina saiu de lá escoltada, né, com a polícia tranquilo, graças a Deus, sem problema nenhum, lá em Palmeira dos Índios. É isso que a gente espera dos nossos torcedores. E também da nossa segurança pública, né? Foi um bom jogo para o CSA. O CSE também não desanime, conseguiu a sua classificação para o brasileiro do próximo ano. E é por aí. Futebol não é fácil, gente. Futebol é complicado fazer futebol. Mas é preciso ter bons gestores dentro e pessoas que possam ajudar. E o técnico Parreirinha aí, que ficou na bronca, o técnico do CSE, com a arbitragem. Você acha que a arbitragem, de certa forma, interferiu no placar do jogo? Não, a arbitragem não interferiu, não. Na verdade, ele foi até sensato no que ele falou. Ele disse, eu vou para casa esfriar a cabeça, ver o jogo com mais um pouquinho de calma, mas ele achou que a arbitragem, pelo menos ontem na final, não foi bom, não. Acho que picotou demais o jogo, foi aquilo que ele falou. Mas é um jogo pegado, gente. O CSE no segundo tempo, quando votou, o CSE, na verdade, bateu muito, tá entendendo? E a arbitragem precisa chamar a responsabilidade para si, às vezes, né? E advertir o jogador. Foi o que a arbitragem fez. Eu não achei que ela veio comprometer, não. E é isso aí, galera. Quarta-feira tem aí o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver quem o CSA pode pegar aí. Quem sabe aí um Flamengo, um Palmeiras. E quarta-feira a gente tá aqui trazendo um pouquinho mais sobre o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver o que acontece nesse sorteio, né, de quarta-feira. O Jos Clube daqui de Alagoas, o CSA e o CRB, esperam seu adversário. São adversários do grupo de elite, lá de cima, né? São adversários de Série A, todos eles. Eu na verdade, Raí, eu estava até pensando em casa, disse quem o CSA deve pegar em um sorteio desse. Vocês já imaginaram se desse, por um exemplo, um CSA e Flamengo, um CRB e Flamengo, Palmeiras, hein? Já pensou? né? Palmeiras aqui. E eu gostaria muito que desse CSA e Cruzeiro. Eu acho um confronto muito interessante do CSA com o Cruzeiro. São jogos muito bons, muito bom mesmo. Jogos grandes, jogos de muitos gols. Tanto do CSA como da Nação Azulina Cruzeirense, lá de Minas Gerais. E eu gostaria que, assim, se desse um CSA e Cruzeiro, vou lhe contar uma coisa, vai pegar fogo, viu? E falando dos resultados de ontem teve muito jogo. No final de semana, na verdade, né? Sábado e domingo, começando
CRB 1-0, Chapecoense, CSA ganhou do CSE 1-0 também. O Flamengo 2-1 no Vitória, foi um jogaço, viu? E vamos começar falando aí de Flamengo. 2-1, Felipe Luiz muito elogiado. E o Flamengo conquista aí mais 3 pontos para o Brasileirão. A gente falava que o confronto do Flamengo com o Vitória, como também o confronto do Palmeiras contra o Sport aqui em Recife, não seria fácil para esses dois clubes, como realmente não foi. O Flamengo, na verdade, conseguiu a vitória, ontem fez um bom jogo, conseguiu 2-1, um bonito gol do Arrascaeta, um gol de craque, não à toa que o rapaz é um camisa 10 do Flamengo, aquele à la Ronaldo, né? Aquele biquinho maroto, aquele biquinho safado, como diz o ditado. Bom de verdade. Muito, muito bonito gol. O Vitória conseguiu o empate, mas logo depois, nenhuma boa transação do Flamengo, Michael cruzou para o Bruno Henrique, que aquele menino de área, né? Muito, muito bom de área, muito bom jogador, Bruno Henrique, conseguiu fazer o segundo gol e o Flamengo venceu o jogo. Apesar, na minha opinião, que o Flamengo poderia render mais. Teve a chance já de começar matando o jogo no primeiro tempo, mas errou muito. Alguns lances de gol, tanto o Cebolinha como o próprio Arrascaeta mesmo perderam, mas o importante é aquilo, é vencer. E o Flamengo foi lá na Bahia, em Salvador, não é fácil, e conseguiu a vitória, né? Alavancando para cima já da tabela. Tanto o Flamengo como o Palmeiras começam a despontar, assim para mim, como os grandes favoritos do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo aí que vem com o Juninho na frente, meteu uma bola na trave, ia ser um golaço ontem. E a volta do Pedro aí, a gente fica se perguntando, o Pedro quando voltar é titular absoluto, Juninho vem ganhando espaço, vai direto pro banco, como é que será que vai funcionar nessa volta aí do Pedro? Eu espero que o Pedro não antecipe a sua volta, né? Que o Pedro volte no tempo que o DM do Flamengo tenha que determinar para ele voltar. A lesão que o Pedro teve não é fácil, é complicada, mas o departamento médico do Flamengo está cuidando e já espera-se ele agora no próximo mês a estar em campo. O Pedro voltando e estando em condições físicas, não tem centroavante e no momento no Flamengo para tomar a vaga do Pedro, não, sabe? O Juninho é muito bom, apesar que o Juninho não é um jogador de área como o Pedro. O Juninho é mais um jogador extremo, né? Extremo de laterais. Mas o Pedro voltando, gente, e estando em condições, eu vou lhe contar uma coisa, é difícil tomar a vaga do Pedro. Palmeiras 2, Sport 1, 3 pontos para o Verdão. Dá uma aliviada aí, inclusive vinha pedindo desculpas à torcida aí por algumas falas. Palmeiras 2, Sport 1, 3 pontos na conta aí do Verdão. Foi um jogo bom, 2 gols de pênalti para o Palmeiras, 2 gols de pênalti. Na verdade, o segundo pênalti muito polêmico, né? O Abel Ferreira é questionado muito quando o Palmeiras ele ganha nessas situações, né? Com gols de pênalti. E, na verdade, na minha humilde opinião, o segundo gol do Palmeiras, eu não entendi porque o VAR não interferiu, não chamou. Porque é nítido, deu para ver que o jogador do Sport ele toca na bola e o jogador do Palmeiras ele força a queda. Eu não entendo como que o VAR no Brasil é gasto tanto dinheiro com o VAR para corrigir certos tipos de situações dentro do futebol e o VAR não consegue corrigir. Palmeiras não tem nada a ver com isso, Palmeiras não tem culpa, isso tem nada a ver com isso, é questão de arbitragem. Futebol é com o Palmeiras, mas questão da arbitragem é com a comissão de arbitragem. Não sei como os VAR, as pessoas, os assistentes de VAR, eles atuam no Brasil, porque um critério de um jogo de um jeito, de um outro jogo de outro, não existe aquele mesmo critério de tomada de atitude.
eu achei, na minha opinião, segundo gol do Palmeiras, assim como foi contra o São Paulo, um pênalti forçado. Mas, como volto a frisar, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A arbitragem deu, o Palmeiras marcou, ponto para o Palmeiras que conseguiu a vitória. E ainda falando da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco, que encarou o Corinthians, sofreu uma derrota aí desastrosa, 3-0, fora 2 gols que ainda foi anulado, beleza? O Vasco que vem aí do empate, meio que num vexame aí, o Vasco tinha a vitória nas mãos, deixou escapar, leva 3 gols do Corinthians na Arena, Neoquímica Arena. 3-0 e uma atuação desastrosa do Vasco. O técnico Fábio Carille começa a balançar no cargo, né? Muita questão dentro da diretoria. Provavelmente já questionam até uma troca, uma substituição de técnico. E o Vasco, que veio da primeira rodada com a vitória de 2-1 sobre o Santos, foi para São Paulo, lá na Neoquímica, levou essa sapecada grande do Corinthians, né? E campeonato brasileiro é isso. É grande, é puxado, é preciso ter grande elenco. O campeonato brasileiro, de todos os anos, esse ano principalmente, ele é muito competitivo. E se o Vasco não tomar cuidado, começa a brigar de meio de tabela para baixo. Não sofrer como sofreu o ano passado, esse é o grande questionamento dentro do Vasco. Onde o presidente do clube, o Pedrinho, um dia desse falou até que talvez brigaria até por vaga de Libertadores. Com essa atuação dessa é complicado mesmo, muito difícil. O Corinthians jogou, ganhou bem diante do seu torcedor. É um dos que já começa a despontar também um grande candidato a disputar lá em cima no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, viu? Porque ainda sem o Garro, mas o FGP jogou bem, né? Todo o elenco do Corinthians vem dando conta do recado. Muito, muito bom jogo. 3-0 também o Internacional no Cruzeiro. Gabigol mais uma vez não consegue atuar bem. Fica na bronca aí com a torcida. O que é que você tem a falar aí desse Cruzeiro? E o Internacional aí que se mostra um forte candidato aí brigar na parte alta da tabela. O Cruzeiro é um bom time. Agora falta ainda encaixe de time, né? As peças, ainda falta um homem de articulação que não tem. O Cruzeiro não tem ainda esse homem que possa municiar os atacantes lá na frente. O Gabigol é um jogador que veio lá do Flamengo, e lá no Flamengo ele tinha um Arrascaeta, um Gerson, um De La Cruz, pessoas que municiam muito bem o ataque. No Cruzeiro ainda não tem. É um jogador que volta muito, não é um jogador de área. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, não é um jogador, um centroavante fixo de área, assim como o Pedro no Flamengo. É um jogador que volta muito para receber a bola. E o futebol do Gabriel é esse futebol coletivo. Enquanto não tiver esse coletivo dentro do Cruzeiro, ele não consegue render. Agora, quando o Cruzeiro começar a adaptar um camisa 10 e possa municiar bem o ataque, aí então ele passa a render. Mas, por enquanto, decepção ainda no Cruzeiro, Gabriel. Galera, lembrando que essa semana a gente vai tá trazendo aí um convidado, Zé Francisco do Aeroporto, torcedor azulino, para abrilhantar a resenha aqui. Vai ter muito bate-papo. Queria mandar um abraço aí, Zé Francisco do Aeroporto. Espero você aqui com a gente. E o Santos, que empatou com o Bahia 2-2. O Santos não conseguiu desempenhar aí um bom futebol. A torcida ainda na dúvida referente ao Neymar. Se Neymar realmente vem para jogar bola, como diz o ditado. O contrato do Neymar cada vez mais perto do fim.
com um contrato apenas de 6 meses. E o Santos que provavelmente aí venha brigar aí de meio de tabela para baixo. Eu não consigo enxergar o Santos aí com grandes melhoras aí no decorrer do campeonato. O Santos perdeu a primeira partida para o Vasco. Perdeu o primeiro jogo. E ontem, jogando em seus domínios, empatou com o Bahia. A gente olhando assim, o Bahia é um grande clube, é um grande time, certo? É um grande elenco, o Bahia. É um time de Libertadores, certo? E a parada para o Santos seria difícil. Neymar não consegue atuar, ainda não foi relacionado, né? Mas não, se o Santos não fizer algumas contratações pontuais para o elenco, o Santos sei não, viu? Complicado para ele. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Queria agradecer aqui toda a minha equipe aí por trás das câmeras, você que participou com a gente. Lembrando, né, que para seguir a gente, dar uma moral, a gente nas redes sociais, no Instagram é pod.papo de bola. E aqui no YouTube, Papo de Bola com Raí Luiz. Beleza? Considerações finais, Luiz. Agradecer a todo o pessoal que está nos assistindo, né? Puder nos dar esse apoio, deixando o seu like, participando com a gente, mandando o seu comentário para a gente. Estamos aqui abertos às críticas e às sugestões de melhorar, né? A todos vocês que nos assistiram, muito obrigado, certo? Pela tua participação, pela tua paciência, estamos aí. Trazendo aquilo que a gente entendemos que é de melhor para o futebol, para a gente e para o Brasil. Valeu, galera. Até uma próxima. Amanhã tem mais. E é isso. Valeu.